Ontem, no dia 22 de outubro, a Meta, essa empresa que a gente antes chamava de Facebook, começou a integrar uma ferramenta desse tipo que temos convencionado chamar de IA em grupos do WhatsApp. Na verdade, ela está integrando isso no WhatsApp como um todo. E ao que tudo indica, é um momento que a empresa escolheu para coletar os dividendos resultantes do investimento que ela fez quando ela pagou 22 bilhões de dólares pelo WhatsApp em 2014. Só para fins de referência, a Meta, quando comprou o Instagram, ela pagou 1 bilhão de dólares pelo Instagram em 2012. Hoje, 12 anos depois, o Instagram proporciona à Meta uma média de 50 bilhões de dólares em lucro anual. Então, era de se esperar que a empresa estivesse investindo pesado em formas de lucrar com a compra do WhatsApp. Como eu comecei falando, eu acho que esse momento chegou. O potencial sempre foi alto. Acho que isso fica bem simples de entender quando a gente vê o intervalo de tempo entre a compra do Instagram e a compra do WhatsApp, que foram só 2 anos, e a diferença dos valores pagos por esses dois produtos. Um custou 1 bilhão de dólares e o outro custou 22 bilhões de dólares. Apesar disso, o WhatsApp até hoje ele não mostrava números de faturamento muito convincentes. Ainda assim, a empresa sempre apostou muito no potencial do aplicativo. E o motivo disso é claro. As informações que são trocadas dentro do ambiente do WhatsApp são valiosíssimas. É lá no WhatsApp que as pessoas vão trocar confidências com aqueles que não estão perto. É por ali que as pessoas com quem você tem intimidade vão conversar coisas que vocês não querem que o resto do mundo fique sabendo. São em diversos grupos de mensagens privadas que os funcionários agilizam a execução de tarefas e conversam sobre o trabalho em inúmeras empresas ao redor do mundo. O potencial desse mundaréu de informações é virtualmente ilimitado. Por isso, quase ninguém estranhou que por 10 anos o aplicativo seguiu gratuito e gerando muito pouco faturamento para o Facebook e Meta. A gente estava muito acostumado e se deliciando com as funcionalidades do WhatsApp. Enquanto isso, recheando aquele espaço de informações. Dados de 2023 mostram que em 2023, nesse ano, o WhatsApp gerou perto de 1,3 bilhão de dólares em lucro. Então veja bem aqui, voltando às comparações, Isso é quase 50 vezes menos do que o Instagram gerou em lucro no mesmo ano. Então vamos voltar a essa diferença e aquela outra referente a quanto que cada um dos dois produtos custou. Então, olha como é que é fácil a gente entender a fome de fazer o WhatsApp gerar dinheiro que a Meta tem. Os acionistas ali devem estar muito ansiosos para ver ali o dinheiro começar a tilintar na hora que o WhatsApp começar a efetivamente gerar lucro. Com essas ferramentas de aprendizado de máquina em larga escala, como essa que começou a funcionar teoricamente só ontem no WhatsApp, eu acho que é a hora de fazer essa colheita. Então os acionistas devem estar muito felizes. E aqui cabe um parênteses. Eu estou falando dessa forma, com essa perspectiva de retorno efetivo de investimento começando a acontecer agora, em função dos números reportados pelo Facebook e Meta. Há quem pense e insinue que essas ações de publicidade altamente direcionada que muitas pessoas já veem no Instagram estejam usando os dados obtidos em conversa no WhatsApp já há algum tempo, mas não há muitas provas concretas disso. É a adoção dessa ferramenta, disso que tem se convencionado chamar de inteligência artificial no WhatsApp, essa semana, que faz a coisa mudar um pouco de figura. Desde ontem, os grupos dos quais eu participo agora têm um membro a mais. É justamente essa IA da Meta. Isso não parece ainda estar 100% claro para todo mundo. Olha no meu caso, eu uso o WhatsApp no iPhone e no computador, na versão web. Na versão web, as coisas demoram muito a aparecer e não vou estranhar se efetivamente elas nem aparecerem igualzinho. Mas acontece que no iPhone eu também não estou vendo assim claramente esta entidade nos grupos. Olha como é que eu percebo. Eu percebo quando o número de componentes de um grupo é relatado como, sei lá, 13 pessoas, e aí eu vou lá contar o número de pessoas e tem 12. Eu falo assim, cadê a tal da IA aqui listada para eu poder retirá-la do grupo, como é a instrução que a Meta faz, que a gente deve fazer
quando quer tirar essa ferramenta. Essa pessoa, né, essa IA, não está ali. Então eu acho que muita gente não está nem percebendo que isso está rolando. Quem está percebendo, como no caso de um dos grupos que eu participo, está brincando com a ferramenta. Então tem gente lá nesses grupos que eu participo que está trocando ideia, fazendo pergunta, conversando com essa ferramenta. Então a gente já percebe que ela está lá, mas não consegue ainda fazer o que a própria Meta falou que a gente deve fazer para tirar essa ferramenta de lá, né? E, bom, a ideia, pelo menos que a Meta está querendo dizer para a gente, é que é a partir de agora que ela vai nos ajudar e que vai coletar as informações e vai aprender com o que a gente conversa. Só que eu acho que as coisas não são bem assim. Veja bem, o fato da empresa ter inserido um componente, um membro, essa IA, no grupo, a revelia dos participantes ou dos administradores, por si só já é complicado. Outra coisa que a gente tem que considerar, né, além dessa ação de ingerência, é a assimetria de poder que a gente tem na relação com a Meta. Isso é muito bem explorado pela Cathy O'Neil no livro Weapons of Math Destruction. Nesse livro ela fala justamente que um problema dessas plataformas é essa assimetria de poder. A gente só adere ao que as plataformas propõem e as plataformas tomam as decisões que elas quiserem e elas fazem o que elas quiserem. Então, olha só, quando a gente, pessoa, entra num grupo de WhatsApp, a gente não tem acesso ao que foi discutido antes da nossa entrada lá. E isso faz o maior sentido. No entanto, a gente não sabe se é isso que acontece com essa ferramenta de IA da Meta. Olha só, da mesma forma que a Meta guarda lá nos servidores dela todo o histórico das conversas do grupo, por qual motivo ela não daria acesso a todo esse histórico para essa ferramenta de aprendizado de máquina que ela colocou forçadamente nos grupos? Eu, por via das dúvidas, vou recomendar. A gente deve considerar que essa ferramenta já tem e continuará tendo acesso a todos os históricos, todos os diálogos, todo o histórico de conversas desse grupo. Como que eu falei anteriormente, por que ela não teria? A Meta, o Facebook, já nos deu mais de uma vez provas de que não faz exatamente o que ela fala que faz. Lembra do caso do advogado belga que é retratado no filme Sujeito a Termos e Condições? Então, mesmo que o dono de um grupo não queira essa funcionalidade e retire essa inteligência artificial, não há qualquer garantia de que todas as conversas anteriores do grupo já não tenham sido coletadas e agora estão lá abastecendo essas ferramentas de aprendizado de máquina e os bancos de dados da Meta ou Facebook. E isso é bastante grave. Pensa só, com os dados de um sem número de grupos e conversas, a empresa agora tem nas mãos dela uma quantidade de informação que é muito grande, é inimaginável. Ações de publicidade altamente direcionada no Instagram e no Facebook, por exemplo, é o mínimo que a gente pode esperar como consequência disso. Entretanto, eu penso que a coisa seja ainda mais grave e o buraco seja ainda mais profundo. Pense que a quantidade de grupo que você participa e que são referentes às suas atividades de trabalho. Se você trabalha numa empresa que tem, sei lá, 50 funcionários ou mais, chances são de que muita coisa da gestão da empresa, das atividades, dos trabalhos, das tarefas, vai acontecer justamente ali no WhatsApp. Isso no Brasil é batata. Pense na quantidade de grupos que empresas grandes têm. Pense na sua empresa, nos grupos dos seus chefes, dos diretores, das pessoas que tomam decisões. Pense no teor da informação que circula nesses grupos. Tudo que esses chefes, diretores, executivos de diversas empresas estão dizendo nesses grupos está abastecendo essa ferramenta de IA da Meta. E não há quem me prove que a Meta já não esteja fazendo isso há um bom tempo. A questão é que agora isso ficou público. Com a publicização disso, porque eu entendo que isso é a história de querer começar a oficialmente colher os resultados, essa informação fica às claras e agora a gente pode tomar decisão a partir delas. Então, tão importantes quanto os nossos dados e mensagens individuais,
a gente deve pensar no impacto dessa ferramenta ter acesso a essas informações de gestão, informações sigilosas de várias empresas. Vamos lembrar que os gestores, os diretores, os executivos conversam muita coisa que é delicada nesse aplicativo. E agora a Meta formalmente sabe de tudo. No mínimo, ela vai passar a saber de tudo a partir de agora. Tendo conhecimento do histórico e da falta de cuidado que essa empresa tem com as informações que ela coleta, isso é muito assustador. Vide o que aconteceu e foi relatado ali no outro documentário, Privacidade Hackeada. Não é que ela não coletasse dados antes, a gente sabe que ela coletava. E é bem possível e plausível que isso venha acontecendo há muito tempo. Mas ter inserido um novo membro nos grupos sem que ninguém fosse consultado, sem que não fosse uma coisa que o dono do grupo fosse lá e ativamente colocasse essa inteligência artificial, isso é um indicativo de um tipo de comportamento altamente invasivo, abusivo e perigoso. Reforçando, o que é grave é que isso está às claras. Isso agora ficou oficial. Então, a responsabilidade não é mais de alguém que está nos espionando sem que a gente saiba. É nossa essa responsabilidade. Porque a gente, a partir do momento que ela deixou claro que está fazendo isso, é a gente que tem a responsabilidade de colocar essas informações lá. Então, precisamos pensar sobre isso, tá? Mas o que a gente deve fazer? Bem, tão certo quanto o desrespeito à privacidade por parte da Meta é saber que a gente, quando fala isso que eu estou falando, vai ouvir um monte de argumento do tipo: ah, mas o WhatsApp já sabe de tudo, que mal faz. Ou então alguma coisa do tipo: ah, já está tudo lá mesmo, não há mais nada para fazer. Só que não é bem assim. Esses argumentos de que não há mais nada a fazer são argumentos preguiçosos e a gente deve lutar contra esses argumentos com outros contra-argumentos que sejam coerentes. Vamos pensar nessa situação por meio de um exemplo, fazer uma analogia com a saúde. Pensa numa pessoa que fuma há alguns anos e descobre que tem um efizema pulmonar. O que será que essa pessoa deve fazer? Ela deve falar: ah, agora eu já estou com efizema, bora continuar fumando mesmo. Ou essa pessoa deve acender uma luz dentro da cabeça dela e ela escutar o aviso que o médico vai dar de que ela deve parar de fumar? Eu acho que é mais provável que essa pessoa faça a segunda coisa. A gente sabe que o problema foi causado, que chegou um dano, teve um dano. Qual que deve ser a nossa atitude com relação a isso? Continuar causando dano ou parar com ele? Vamos a um outro exemplo. Uma pessoa que nunca cuidou da alimentação descobre que tem diabetes antes dos 50 anos. Qual que é o comportamento esperado dessa pessoa? Que ela mude de hábitos alimentares, comece a fazer exercício ou comece a comer coisas diferentes? Ou que ela fale: ah, agora eu já tenho diabetes mesmo, vamos comer McDonald's em todas as refeições. Será que é isso que as pessoas normalmente fazem? Não. Por quê? Se a pessoa continuar com esses hábitos, o que vai acontecer? O diabetes vai avançar, ela vai ficar cega, ela vai perder um pé, uma mão, enfim, vai ser horrível para ela. Então, o que acontece é que quando se descobre um dano, toma-se uma atitude, muda esse comportamento para que esse dano não continue. Então, tal qual uma pessoa que descobriu que tem um efizema ou que recebeu o diagnóstico de diabetes, a gente deve mudar a atitude. O meu argumento é que a gente deve evidenciar essa necessidade para todo mundo. E é por isso que eu estou aqui. O tempo que a gente usa essa plataforma causou um dano. A aplicação dessa inteligência artificial nos chats é um sinal desse dano. Esse dano pode continuar ou pode parar de ser criado, ou pode parar de crescer. É nossa responsabilidade fazer com que ele pare agora. E uma coisa importante: o dano, infelizmente, ele pode não ser visível para todo mundo agora. Mas ele certamente, a gente sabe direitinho que ele certamente vai nos causar problemas em breve. Especialmente se a gente continuar com esse comportamento de alimentar o dano. Então a solução é mudar de atitude. O dano está feito. Não quer dizer que por isso tudo esteja perdido. A gente deve, como pessoas responsáveis,
agir ativamente para impedir que o dano continue ou que o dano aumente. Por isso, o que tem para hoje é que a gente deve mudar de hábitos. A minha sugestão para esse momento é parar de usar o WhatsApp e começar a usar o Signal. Você pode ter dificuldade em convencer algumas pessoas. Eu tenho grande dificuldade. Todo mundo tem parentes, clientes, colegas de trabalho que não vão deixar de usar o WhatsApp. Mas isso não quer dizer que a gente não deva deixar de tentar. Então, o que eu estou fazendo? Todos os grupos que eu controlo, que eu tenho a possibilidade de falar, agora esse grupo não existe mais aqui, eu transferi para o Signal. E vou tentar conversar com todo mundo que importa para mim. Todos os diálogos que eu não quero que sejam utilizados pela Meta, eu vou ter no Signal. E para aqueles outros que eu não tenho controle, eu vou interagir o mínimo possível no WhatsApp. Assim a gente não cria inimizade com ninguém, mas a gente deixa claro que essa ferramenta não deve ser mais usada. E a partir do momento, eu acho que as pessoas vão descobrindo que o Signal é tão bacana quanto, só que tem uma coisa de privacidade que parece ser mais efetiva que o WhatsApp, a adoção vai acontecer. Eu acho que a gente não deve esperar acontecer um grande vazamento ou um grande problema para perceber que o problema existe, para perceber que esse dano foi feito. A gente já está vendo tudo isso daí. E uma coisa importante que eu falei, agora que a gente sabe que a ferramenta está lá, é nossa responsabilidade parar de alimentá-la. Enquanto a gente não sabia, enquanto era uma coisa velada, às escuras, no campo da especulação, a gente podia, enfim, olhar para o outro lado. Mas agora que está claro que a ferramenta está lá, a escolha é nossa de deixar ou não que esse dano cresça, aumente, que essa ferramenta engorde com os nossos dados. É isso.